Próximo assunto. Visita ao Rio Grande do Sul, Lula e um grande número de ministros, incluindo também outras autoridades, como o presidente do Supremo. Lá em Porto Alegre, o presidente da República anunciou uma série de medidas visando auxiliar a população diretamente afetada pelas enchentes que destruíram boa parte do estado. Acompanhe na reportagem de Estevão Limana. O programa Auxílio Reconstrução dará um voucher de R$ 5.100 às famílias atingidas para investir na compra de itens perdidos com as enchentes. A medida deve alcançar cerca de 240 mil famílias. O que nós estamos fazendo é tentar mostrar que é possível a gente minimizar. Lógico que a gente não vai poder resolver tudo na hora. É tanto dinheiro, porque nós temos uma questão de dinheiro que é uma coisa que vai na nossa vida pessoal. Quem tem que pagar o salário, ele sempre acha que é muito. Quem tem que receber, sempre acha que é pouco. O governo anunciou ainda a compra assistida de moradia para aqueles que perderam a residência nas enchentes. Hoje, são mais de 76 mil pessoas em abrigos espalhados pelo estado. Além disso, imóveis nas áreas atingidas pela catástrofe terão as parcelas do Minha Casa Minha Vida e do FGTS suspensas por 6 meses. O Executivo liberou também um saque calamidade de até R$ 6.220 do FGTS para as pessoas afetadas e ainda incluiu 21 mil famílias do estado no Bolsa Família. Outra medida anunciada hoje às vítimas da enchente são o pagamento de 100% do abono salarial, o acréscimo de 2 parcelas do seguro-desemprego e a antecipação da restituição do lote do imposto de renda para a primeira parcela para todos os contribuintes gaúchos. Também nesta quarta-feira, a Câmara e Senado aprovaram a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos. Durante a cerimônia em São Leopoldo, o presidente Lula falou sobre seu desejo de disputar mais eleições. Eu vou ver até 120 anos, eu vou demorar. Eu já falei como lá em cima, eu não estou afim de ir embora, me deixa aqui, porque ainda preciso disputar umas 10 eleições, dos 20 anos. O Lula de bengala disputando a eleição. O presidente ainda assinou a medida que nomeia Paulo Pimenta, atual chefe da comunicação do governo, como ministro extraordinário da reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele terá a missão de acompanhar os trabalhos de recuperação dos estragos causados pelas cheias. E o presidente Lula me pediu muito que tenha exatamente essa dedicação e essa disposição, governador, de colaborar com o governo do estado, com seus secretários, com as iniciativas do governo do estado, com as prefeituras de todos os municípios atingidos, para que a gente possa dar conta da complexidade e do tamanho desse desafio. Da minha parte, toda ajuda é bem-vinda para o Rio Grande do Sul. Todo voluntário conta, toda doação é importante, todo apoio que houver. Não há, da nossa parte, qualquer tipo de diferença política no momento de crise, de dor como esse. Murilo, o presidente nessa ocasião lá em São Leopoldo disse que os 3 poderes em relação à tragédia no Rio Grande do Sul tinham que funcionar como uma orquestra. Todos sabemos que orquestra nenhuma funciona sem um maestro. Quem vai ser o maestro dessa orquestra e qual é a partitura? Boa. Bom, gostaria de responder musicalmente, mas não poderei. A questão é clara, o presidente tem que ser o maestro, não é? E no Brasil, de um semipresidencialismo, a participação dos presidentes da Câmara, do Senado e do Poder Judiciário também é muito importante. E é evidente que há uma certa polarização radicalizada no Rio Grande do Sul que atrapalha o entendimento entre o governo petista com as forças bolsonaristas que são fortes no Rio Grande do Sul e o governador, que é ali um político de centro. Então vai ser muito difícil o diálogo, às vezes sabotado pelas fake news nas redes sociais, que é um problema sério. O tamanho da tragédia é impressionante. Conversei com ministros que estiveram lá e viram e disseram é pior do que aparece na televisão, é realmente dramático. E me lembro uma das primeiras declarações do governador Eduardo Leite de que o Rio Grande do Sul vai precisar de um plano Marshall,
porque realmente será alguma coisa de um montante muito grande de dinheiro para recuperar a infraestrutura, as casas, as residências e a própria vida daquelas pessoas que foram deslocadas por conta das enchentes. É uma situação muito séria e que vai exigir muita liderança do governo federal e do governo, de todos os poderes da União e do governo estadual. Caio, o presidente criou a figura de um ministro extraordinário. O cargo oficial é secretário, mas ele tem na hierarquia a função de um ministro, que é o Pimenta, até aqui cuidou da propaganda do governo. E ele não tem poderes plenipotenciários pela federação, pelo jeito que é a Federação Brasileira, a autoridade local é a do governador. Ocorre que a pessoa designada pelo presidente da República para ocupar esse cargo de ministro extraordinário para o Rio Grande do Sul é de uma força política que se opõe ao governador e, é mais, se propõe a substituir o governador nas próximas eleições. Sim. Como é que isso vai dar certo? Bom, William, vamos ver como que isso vai ser na prática, né? Oficialmente, o que o Palácio do Planalto planeja com isso é ter alguém que centralize as demandas do Estado, as demandas todas em nível nacional e até internacional relacionadas ao Rio Grande do Sul. Essa é a justificativa oficial. Só que tem esse problema, esse é o grande problema. Paulo Pimenta é um potencial candidato a governador, Eduardo Leite não pode mais ir para a reeleição, mas é o grupo político que comanda. Aí o Eduardo Leite está lado a lado nas ações todas, liderando as ações, ele tem um gabinete de crise lá também, muito bem organizado, tem uma equipe técnica boa também, né? Eu tenho conversado com eles, sinto muito comprometimento, secretário da Fazenda, secretário do Planejamento, a gente preparado ali, que está empenhado, vice-governador. E aí eu acho que vai depender muito isso, William, da forma como o próprio Paulo Pimenta vai se colocar. O que hoje o mundo político falava em Brasília, aqui em São Paulo, era de que o Lula resolveu duas questões com uma só, né? E já vinha aquela questão da comunicação do governo, da queda na aprovação popular do presidente Lula, e o alvo sempre primário é sempre a comunicação do governo. Então, aparentemente, o presidente Lula já tinha o interesse de tirar o Paulo Pimenta de lá. Aparece essa crise, ele tira o Paulo Pimenta de lá e coloca um potencial candidato em 26 para estar lado a lado com o governador. Eu acho que isso vai depender muito da forma, principalmente como o Paulo Pimenta vai se comportar levando essas demandas e nessa interlocução com o Eduardo Leite. A gente tem uma questão séria aí envolvida, Thaís, que é que capacidade tem o governo estadual e o federal nesta circunstância política, nessa constelação política, de coordenar, por exemplo, os fluxos financeiros necessários. Não só o combate imediato da catástrofe e seus efeitos imediatos de emergência, mas os de reconstrução. Eles vão ter que fazer um esforço gigantesco de coordenação, William, para não haver sobreposição, para haver, no máximo, complementariedade, né? Tem muita demanda, portanto, quanto maior for o alcance com os tentáculos do governo estadual e do governo federal, melhor vai ser para a população. Eles têm um desafio da coordenação, da fiscalização da distribuição de todos os benefícios, para não aparecer um sujeito numa praia lá no Nordeste recebendo R$ 5.100, né, para refazer a casa no Sul, ou seja, mas são cadastros diferentes. O governo do Rio Grande do Sul lançou um voucher de R$ 2.000, ou um pouquinho mais do que isso, tem lá o seu próprio cadastro, as suas próprias famílias cadastradas como beneficiárias de políticas sociais do Estado. Então, o esforço de coordenação, ele não é apenas para a eficácia das medidas, mas para evitar prejuízo das medidas, porque o dinheiro está contadinho e ele não tem limite. E porque ele não tem limite, ele tem que ser aplicado da melhor forma. E o fato de não haver uma ferramenta que colabore com isso, quer dizer, não há nenhuma ferramenta disponível nessa relação federativa que ajude nessa coordenação. Eles vão ter que criar. Dizer, nenhuma instância que seja capaz. Não há nenhuma instância e nem uma forma de cruzamento de informações. Eles vão ter que criar esse mecanismo de cruzamento de informações, de complementariedade de informações e de atuação frente às famílias. E esse é um desafio dos dois. Agora, isso tudo temperado pela disputa política, pela foto em que Eduardo Leite e o adversário político estão o tempo todo juntos. Ou seja, eu acho que tem aí um caminho tortuoso de superação em que a política está muito
sobressai mais do que, ou pode, ainda não, mas pode se sobressair mais. Você se associa ao risco levantado pela Thaís agora na última frase dela, Murilo, segundo a qual a política ameaça o que deveria ser um entendimento próximo da perfeição entre as várias instâncias da federação, no caso da catástrofe? Bom, em primeiro lugar, não vai haver entendimento próximo da perfeição. Se tiver um bom entendimento, já é uma grande conquista. Agora, é bom lembrar que na Segunda Guerra Mundial, Churchill e Attlee conviveram ali contra o inimigo comum. Então, e depois Churchill foi derrotado e o Attlee assumiu o governo. Então, não é inusitado que adversários políticos consigam conviver numa situação de tragédia ou num desafio, como foi a Segunda Guerra Mundial. A tragédia do Rio Grande do Sul é muito séria e, se não houver um entendimento, ambos vão se sair mal. O presidente Lula pode ser afetado seriamente. Ele que vem numa popularidade ali, uma aprovação muito próxima da desaprovação, teve um respiro na última pesquisa da Quest, onde ele cresceu 4 pontos no Brasil e 9 pontos na região sul por conta da sua atuação na tragédia. Então, essa questão de não se entender vai terminar sendo superada pela necessidade de todos os envolvidos aparecer bem na foto, que poderão ser penalizados pelo mau desempenho ou pelo desencontro. Então, há um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, todos sabem. E ali o presidente, quando no discurso que ele fez agora, mostrado no programa, ele disse que é candidato, que vai se candidatar, então ele está muito preocupado com a imagem dele. Ele sabe que, se ele for mal, as tragédias, como eu escrevi agora para o fim de semana na minha coluna na revista Veja, as grandes tragédias podem glorificar os líderes ou soterrá-los, né? Então, é um desafio grande que o presidente Lula tem e, para ele, precisará funcionar bem esse entendimento com o Rio Grande do Sul. O presidente Lula tem sabido explorar, eu estou falando com o verbo explorar aqui no seguinte sentido: fazer uso de, para que eu seja corretamente entendido. O presidente Lula tem a necessária sabedoria política neste momento para que a tragédia funcione, como o Murilo tem dito, como projeção da sua popularidade? Sim, sem dúvida, isso está muito claro, né, William? Claro que eu não apostaria que tudo que tem sido feito virou a agenda do governo principal, já tem 10 dias mais ou menos. Claro que o governo federal, pelas burocracias todas, não tem a capacidade de dar a resposta imediata, mas está nítido. Hoje foi a 3ª vez que ele foi para lá. Acho que ele tem a sensibilidade também, não só política, mas a sensibilidade do que está acontecendo lá, claro, né? O mundo inteiro está de olho nisso, o país inteiro, comoção nacional. Ele percebeu esse momento. Agora, se a gente olhar um pouco mais maquiavelicamente, de alguma maneira, ele também percebeu, para além disso, que é a oportunidade de dar uma virada, porque o governo chegou num entrave nesse ano. 2023, ok, aprovou a agenda econômica, foi o pico de aprovação popular, esse ano começou a cair. Então, eles também tiveram a percepção de que, politicamente, o foco deve ser esse, porque, se for bem sucedido, a chance de reeleger o projeto político aumenta. Então, as duas coisas, né? Tanto a necessidade, porque precisa mesmo, e eles sabem que precisa, abraçar o Rio Grande do Sul, mas também, claro, que tem um efeito colateral aí, que, se forem bem, é bom para o governo. Já se antecipa que tipo de consequência em função dessa ajuda emergencial do ponto de vista da economia, Thaís? Olha, William, a ajuda é boa. Você lembra que a gente recebeu o Jefferson Bittencourt aqui? A preocupação do governo pagar R$5 mil para 100 mil pessoas, né? São 80 mil desalojados hoje, é um universo de gente muito grande. E o programa hoje foi anunciado para cerca de 230 mil casas. Então, ou seja, há uma abrangência muito maior, é bastante gente. O impacto fiscal não é grande dessa medida, porque é apenas uma parcela, não sabemos se vai ser suficiente ou não. Então, do ponto de vista fiscal, a coisa ainda parece bastante controlada, mas a brincadeira ainda nem começou. Brincadeira não, que é mau gosto dizer, mas o planejamento de verdade, a empreitada mal começou, né? E a água vai precisar baixar, vai precisar contabilizar, vai precisar entender, né, quais os setores, né, qual é o tipo de ajuda. O governo vai financiar a recompra de
máquinas e equipamentos, por exemplo, das indústrias que foram afetadas, é um estado extremamente industrializado, então a conta grande ainda vai chegar. Mas para um primeiro momento, eu até cheguei a dizer isso aqui, seria muito mais importante, inclusive politicamente, o governo anunciar primeiro o voucher de R$5.000 do que o perdão da dívida do Estado com a União, porque isso está muito distante da vida das pessoas. Murilo, por último, eu tenho um pouquinho menos de um minuto. Novamente, eu vou ser totalmente descortês contigo, pedir que a resposta seja breve. Você vê que tipo de liderança política nessa constelação atual saindo dessa catástrofe? Olha, a liderança política que pode emergir forte nela, basicamente, é o Eduardo Leite, né, que tem aspirações nacionais, também foi pré-candidato a presidente, e o presidente Lula, sem dúvida, e o Paulo Pimenta no âmbito regional. Esses três nomes estão aí, basicamente, na berlinda em relação ao tema. Agora, também, de alguma maneira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também vai entrar no meio dessa confusão, porque ele que vai ter que liberar o dinheiro, né? Então, e ter os meios para liberar o dinheiro. Então, basicamente, esses quatro elementos são os que devem disputar aí o protagonismo nessa infeliz tragédia. William.